Confrade, estamos aqui mais para gravar mais um episódio de hoje. Ô, Confrade, o que você achou desse episódio que aconteceu aí esses dias agora aqui, que o Rodrigo Maia disse que o Paulo Guedes não tem agenda econômica e que as promessas que ele fez aí daria para escrever um livro de 3 volumes. Deputado Rodrigo Maia cobra empenho do governo para a aprovação da PEC emergencial. Repórter Afonso Marangoni. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ironizou nesta quarta-feira a equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Ele reclamou que o governo tem dificuldade em articular a votação de pautas prioritárias para a agenda econômica. Segundo Maia, é possível escrever um livro só com as promessas que não foram cumpridas. E acho que não tem pauta, eu acho que não tem agenda. Não tem agenda para vacina, não tem agenda para os mais pobres, não tem agenda para a recuperação econômica, para a geração de emprego. Tem muita promessa. Você consegue fazer um livro, aliás, com 3 volumes das promessas que a equipe econômica fez e não botou nenhuma de pé até hoje. O que você acha disso aí? Já acha que está errado, Confrade? Bom, o bolsonarismo é tão tosco e boçal que me obriga a concordar com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, para quem não sabe, ele é um liberal, não é? Ele defende reformas, tanto que ele articulou todas as reformas que ocorreram no Brasil aí nos últimos tempos. A reforma da Previdência não teve quase que nenhuma articulação do Bolsonaro e do Guedes. A articulação foi toda do Rodrigo Maia. Ô, Confrade, mas aí eu vejo o seguinte, que o eleitorado do Bolsonaro, eles olham pro Rodrigo Maia, que chamam de nhonho, né? Como um empecilho ali na Câmara, mas às vezes a gente vê que muitas vezes, pelo menos na imprensa, ele cobrando algum avanço no projeto, em alguns projetos, para eles poderem votar. Na verdade, o Rodrigo Maia, eu vejo ele muito mais como um auxiliar do bolsonarismo do que uma oposição ao bolsonarismo. Já foram feitos diversos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro e ele não acatou nenhum para colocar em votação. O Rodrigo Maia, volto a repetir, ele articulou a reforma da Previdência, que era necessária para a sobrevivência do governo Bolsonaro. Quem articulou foi o Rodrigo Maia. A popularidade que o Bolsonaro ganhou nos últimos tempos pelo auxílio emergencial foi graças ao Rodrigo Maia, porque ele que fez aprovar o auxílio emergencial e inicialmente o governo propôs, na figura do seu Paulo Guedes, o auxílio emergencial em R$200. Quem aumentou para R$600 foi a Câmara. É verdade. Inclusive o Rodrigo Maia ele questionou que achou o valor muito baixo de R$200. Pois é. Então, é assim, o que os bolsominions querem que aconteça na Câmara? Câmara é o lugar onde acontecem as votações para você desenvolver o país. Confrade, aí eu vejo também o seguinte, que aquilo que eu falei para você no início do vídeo aí, a gente vê o Rodrigo Maia sempre cobrando da equipe econômica do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estiveram reunidos na noite desta segunda-feira na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Segundo o ministro Paulo Guedes, a reunião foi marcada por Bruno Dantas para que fosse trabalhada uma reaproximação entre o Ministério da Economia e a presidência da Câmara. Após o jantar, os 3 desceram e concederam entrevista coletiva. Eles disseram que é preciso respeitar o teto de gastos, mas, ao mesmo tempo, ampliar os investimentos em programas sociais. E a palavra mais usada nos discursos foi união. Os 3 também foram taxativos em dizer que vão trabalhar juntos para ajudar na recuperação econômica. A agenda de reformas ela não pode parar independente da eleição municipal. Então, o teto de gastos é a primeira das nossas urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos, a gente resolve o programa social. A reforma tributária, combinada conosco no ano passado com o governo, que tem como base as propostas da Câmara e do Senado e a CBS do governo, e algo além que o governo entenda relevante encaminhar, que nós estaremos prontos para dialogar, e a reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes, desde o ano passado, esperava o envio por parte do governo, e que chegou. A gente sabe que estamos no final do ano, mas sem também uma recuperação, uma modernização do Estado brasileiro,
uma melhoria da eficiência do gasto na administração pública, o Brasil também não vai andar. Está me deixando impressionado é essa coisa de meta flexível que o Paulo Guedes está inventando, né? Primeira promessa que fizeram que é acabar com o déficit primário. Agora não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. A gente tem que aprovar a LDO com uma meta. Que o governo diga, como o cupom diz, quando toma uma decisão sobre juros, qual é a tendência, que haverá sempre o risco, pela incerteza de que a meta possa ser restabelecida durante a execução orçamentária. Agora, não ter meta, uma meta flexível, é uma jabuticaba brasileira, né? Avançar com os projetos que eles dizem que tem aí para o avanço do Brasil, mas a gente não vê o Paulo Guedes enviar nada. Você acha que o Paulo Guedes, por ele não ser um homem ali da política, não ter aquele gingado ali? Não, o Paulo Guedes, quem foi aluno do Paulo Guedes na PUC do Rio de Janeiro sempre falou que ele foi preguiçoso. Sempre demorou para corrigir as provas, faltava muito no trabalho. E outro, o Paulo Guedes o primeiro cargo público que ele ocupa é o cargo de ministro da Fazenda, um dos cargos mais importantes do Brasil. Nunca ocupou um cargo público antes. O Paulo Guedes falava no passado o seguinte: o dólar só chega a 5 se a gente fizer muita besteira. Bom, o dólar chegou a bater 5,80. Agora tá caindo. Então fez muita besteira, então, né, confrade? Muita mesmo. O dólar agora só tá caindo por conta, não que o real tá valorizando, mas porque o próprio dólar está se desvalorizando por conta da política do Partido Democrata Americano, que não é uma política de fortalecimento da indústria nacional. Não, e outra também, confrade, não te cortando, na questão da pandemia houve muita impressão de dinheiro. O Banco Central americano, o Fed, imprimiu muito dinheiro. Isso é um reflexo de que os grandes bancos americanos pegaram o dinheiro e estão jogando nos países do terceiro mundo, nas ações. Então você tem uma injeção de dólar. Não é que o real está valorizando, porque o Brasil não. Estatisticamente... Não tem nem como. Não tem nem como o Brasil estar com o real valorizado, porque nem indústria o Brasil tem mais. O Paulo Guedes também falou que o Brasil não iria perder nenhum emprego durante a pandemia. Bom, a gente está com um dos maiores, se não o maior desemprego da história, inclusive maior do que aquele período de impeachment da Dilma Rousseff, que todo mundo ia para Paulista com o dólar a R$4, agora o dólar está a 5 e ninguém vai para Paulista. A gente está com um desemprego maior e também ninguém vai para Paulista. Agora o discurso é o seguinte: o mercado regula o dólar, confrade, não é mais o... Porque até então eram as políticas dos governos anteriores que mantinha aquilo ali. Agora o discurso é do neoliberalismo. Não, o mercado regula tudo, então deixa o dólar flutuar. Então, assim, o Paulo Guedes, ele, na minha opinião, ele foi o pior ministro da Fazenda da história do Brasil. Por quê? E olha que tiveram muitos ministros ruins, não é? A equipe do Fernando Henrique Cardoso era muito ruim, a própria Zélia Cardoso, do Collor, era muito ruim, mas o Paulo Guedes é disparado pior. Porque, por exemplo, o confisco de poupança lá que teve, não é, no período Collor, isso daí, não só ela, mas ela conversou com vários outros economistas que iriam fazer aquilo, ou seja, não era uma convicção dela. O que o Paulo Guedes vem fazendo não é nem consenso entre os chicaguistas. Se você perguntar, por exemplo, para o Armínio Fraga, que todo mundo sabe que ele é um liberal, vai falar que o Paulo Guedes está fazendo besteira pra caramba. Se você perguntar para o Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, né, que é a Chicago brasileira, vai falar que ele está fazendo muita besteira. Não é? Por quê? Porque ele não trabalha, ele tem uma dificuldade de trabalhar, e quando ele é cobrado para trabalhar, e normalmente quem cobra ele para trabalhar é o Rodrigo Maia, ele joga toda a militância bolsominion contra o Rodrigo Maia, que vão encher o saco do Rodrigo Maia nas redes sociais, falando que ele é nhonho, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o Botafogo, que não sei o quê. E o Brasil não anda. Já se passaram 2 anos de governo Bolsonaro, e o que melhorou na população brasileira? Nada. Na qualidade de vida, absolutamente nada. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo o governo Bolsonaro, ele me faz lembrar um pouco do período que eu vivi do Fernando do FHC, na década de 90 ali. Foi a mesma coisa, confrade. O FHC e o Paulo Guedes já estão fechados. Tudo que eles vão fazer vai ser para esses 2 últimos anos de governo. O que eles vão fazer? Eles vão entregar 2 grandes estatais para o mercado, que provavelmente deve ser o Correio e a Eletrobras. Você vai ter uma injeção de capital de dólar
pela compra dessas ações, nada mais é do que um capital especulativo. O dólar deve regressar por R$4 ali. O Bolsonaro vai usar todos esses 2 anos de propaganda política, igual o Fernando Henrique fez em 96, 97, 98, quando ele conseguiu a sua reeleição. E assim que ele se reelegeu, o dólar estoura de novo, porque nós não temos estrutura econômica para ter um real valorizado. É importante lembrar que o Fernando Henrique Cardoso entregou o dólar naquela época para o Lula a 4, só que naquela época o dólar a 4 hoje seria mais de 10 hoje. É totalmente diferente. E o Lula passa o dólar para Dilma quando deixa o poder em R$2 a média. A gente já teve dólar em 1,80, 1,78 no governo Lula. Não é? E agora o dólar bateu quase R$6, o turismo bateu R$6, até passou de R$6. E ninguém reclama, não tem pressão política. Esses liberais aí, como por exemplo da Jovem Pan, que nada mais é do que uma mídia terceirizada do governo, porque ali ninguém critica o Bolsonaro, é muito difícil. Ali é passação de seda, ali passa pano só. Falam que chamam até de Jovem Pano, de tanto pano que passam pro governo. Mas o Paulo Guedes realmente, em certa ocasião, o Rodrigo Maia tem razão, confrade, porque assim, eu já vi ele cobrando para ele enviar a reforma administrativa, a reforma lá a tributária, e não sai nada do papel, não sai nada. Por quê? Porque eu tô te falando, eles estão guardando na gaveta para esses 2 últimos anos de governo para poderem mostrar para a população, porque o que fica marcado pro governo, confrade, é os 2 últimos anos ou o último ano que a gente vê. Porque assim, confrade, não tem jeito, a situação brasileira ela é desastrosa. Ou você faz uma reforma tributária, essa reforma tem que ser feita, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar de imposto arrecadado para você criar uma renda mínima, permanente. Porque com as condições de trabalho atual, a gente não vai conseguir gerar emprego e não vai conseguir gerar renda. Então, vai acontecer aqui no Brasil, que já acontece na Espanha e em vários outros países do mundo. Você citou a Espanha aí, confrade, tem um renda mínima, e a Espanha essa semana agora, o PIB dela lá, a dívida explodiu, né? Vai 114% do PIB agora. Não, essas dívidas aí, dívida de país não é feita para ser paga. E em breve, dívidas de empresas também não estão sendo feitas para serem pagas. Porque eu vi aí, nessa semana, acho que 2 ou 3 empresas querendo refinanciar suas dívidas em mais de 100 anos. O Peru lançou o título da dívida aí para 100 anos. Isso aí é uma... Ô, confrade, mas aí é o seguinte, ó. Só que uma hora isso vai explodir. Vai explodir. Não, vai explodir e é sempre a população que vai pagar. Aí aí você vê aquela Carla Zambelli lá, ex-fêmea, né? Ex-prostituta. Ex-feminista, né? Ela era prostituta, não era? Né? Algumas pessoas falam que era em Tarragona, na Espanha. Aí eu não sei, aí ela colocou aí numa mídia social dizendo que incentivando o brasileiro a consumir produto brasileiro. Agora eu falo pra você, confrade. Como é que nós vamos consumir produtos brasileiros, sendo que nós não conseguimos nem produzir um respirador, cara, uma seringa, uma agulha, pô. As próprias medidas econômicas que ela vota favorável no Congresso Nacional é contra a indústria brasileira. Então, que produto brasileiro você vai comprar? Não, na cabeça dela, sabe o que é, confrade? É você ir na loja da Havan, do velho da Havan, comprar o produto dele. Ou comprar o que produto é da China, dele, que é produzido na China. Essa é a mentalidade dos caras. Ele acha que você tá comprando... Não, assim, a gente teve muitos problemas na política brasileira ao longo do Brasil republicano. Agora, a gente nunca teve um Congresso tão podre quanto esse atual. Era impensável você ter, por exemplo, Carla Zambelli no Congresso Nacional, que já teve Ulisses Guimarães. Não é? É impensável. Não é? Que a gente tinha vários... Alexandre Frota. A gente já teve muitos quadros antigamente. Concordando ou não, a direita, que era tida como direita naquela época, o Maluf, se você tirar todas as obras de Maluf de São Paulo, você acaba com São Paulo. Gerou muito emprego. Até hoje você encontra senhores de 60, 70 anos que se declaram malufistas porque eles trabalharam a vida inteira. O meu tio, ele é malufista, né? O tio Zé. Então, malufista. Porque ele sustentou a família dele, construiu todo o patrimônio, ele estava na indústria civil, na construção civil, construindo ponte, prédio, rodovias e... Hoje em dia o governo, se for construir uma ponte, ele vai chamar uma empresa americana para construir essa ponte. Porque destruíram o Odebrecht. E aí você ganha uma miséria, não é?
e acabou ali, tchau. Enquanto que as obras das indústrias nacionais, acabou a obra aqui, vamos fazer obra agora lá no Nordeste, agora vamos fazer uma obra lá no Rio de Janeiro, e estava constantemente gerando emprego. E essa era a direita. Tanto que o Paulo Maluf falou numa entrevista que ele, perto do Lula, seria considerado um comunista, por tudo que o Maluf fez usando o Estado. O Estado, o Estado. Tem um debate que, se eu não me engano, era contra o Suplicy, que o Maluf fala, esses juros pornográficos, essa era a direita, que pensava ainda numa produção nacional, numa indústria nacional. Hoje em dia, não. Que direitista vai falar em juro pornográfico? O direitista hoje ele quer viver do juro pornográfico. Quer viver do juro pornográfico e ele acha que investir R$1.000 na bolsa vai ficar rico. A gente tinha o Quercia, que tem aquela lendária cena dele descendo do helicóptero, indo buscar bois. Não é? Hoje em dia ele seria chamado por essa direita de inflacionista, que ele quer controlar o mercado da carne ali, mas que não pode porque o mercado regula tudo. Então a gente já teve grandes quadros com seus devidos problemas, mas nunca chegamos num nível tão baixo de ter Kim Kataguiri, Alexandre Frota, Carla Zambelli, o próprio Tiririca. Não tem como você ter esses quadros. Faltou a Sarah Winter lá, amigão. E vai ser eleita, provavelmente. Mas então o Paulo Guedes, confrade, ele não fez nada no Paulo Guedes aí do discurso dele. É que na verdade eu vejo assim, eu vejo que o Bolsonaro, ele mantém o Paulo Guedes porque é aquela coisa da ligação do mercado. Porque o governo do Bolsonaro, se ele arrancar o Paulo Guedes, aí desmorona de vez, o dólar vai para R$7 e o governo não consegue sustentar. Para você tirar o Paulo Guedes, você tem que ter um projeto nacional. Aí você tem que ter um projeto industrialista, tudo. E o Bolsonaro não tem. Então, para ele compensa segurar o Paulo Guedes, porque a única proposta de governo que ele tem é o quê? Eu vou privatizar. A privatização, calma que vai vir as privatizações. É só isso, confrade. Não tem outro projeto de governo. Então, por hoje é isso, confrades. Se inscrevam no canal, estamos juntos.